Falando um pouquinho com vocês, né, da minha trajetória aí como poeta, e eu vou rapidinho, minha fala é rápida, eu não vou tomar muito tempo, porque eu também quero escutar a Lucy falando, a Elaine falando, né, então meu será bem rapidinho. Eu comecei a trabalhar com as tecnologias voltadas para a educação como poeta no ano 2000, logo que eu cheguei aqui no Zacarias, né, e aí eu gostava muito da tecnologia, mas nunca tinha nenhuma experiência voltada ao trabalho com a tecnologia voltada para a educação. E aí no ano 2000 surgiu a oportunidade e eu falei, vamos lá, vamos enfrentar, vamos encarar uma novidade de formação. Eu sou professor de matemática, amo matemática, mas hoje ele divide esse amor com a tecnologia voltada para a aprendizagem. E no PROV, esse ano, foi o 9º ano a gente fazendo uma formação voltada para a tecnologia. Então a gente tem 9 anos aí, desde a época que não tínhamos internet na escola. Hoje não temos também, hoje é mais ou menos, né? Mas quando a gente não tinha internet ainda, a gente fazia já algumas formações usando as ferramentas que estavam disponíveis no computador, né? E hoje a gente tem a internet, a gente tem voos mais altos e mais belos. Quando a gente ouvir a Lucy, a Elaine falando, a gente vai ver que coisa maravilhosa que a tecnologia pode fazer para a educação. Né, ó? Quem lembra disso aqui, né, tá velho na rede, já, né? Esse pessoal tá velho na rede, né? Que era o Megalogo, né? O Megalogo, a tartaruguinha. Foi nessa época que eu comecei a mexer com a tecnologia de educação. Mandava o professor construir quadrado com o Megalogo, né? Era para frente, para direita, para esquerda, e era uma dificuldade. Tem gente que se identificou bastante com isso, né? Tem gente que é antigo, né? Então o Megalogo era algo que às vezes incomodava, né? E que hoje, né, pensar em Megalogo, que era programação na época, é o que está chamando a atenção do pessoal hoje, que é trabalhar de novo com a programação. Então hoje tem vários lugares onde a gente trabalha e aprende a programar, mas no finalzinho eu vou mostrar uma coisinha, né, que a gente volta lá na época do Megalogo, né. Só que quando a gente chegou, o que a gente tinha? Nós tínhamos o pacote do Office e o Paintbrush no computador. Estou mentindo, Cris? Me ajuda aí, né? Não era isso mesmo, né? E assim, uma coisa que eu sempre me preocupei trabalhando com as tecnologias era não dar curso de informática. Minha intenção não era ser curso de informática. Minha aula nunca foi um curso de informática e nunca foi uma lan house também, de deixar a molecada entrar e ficar lá só na brincadeira. Então o que acontece? Eles entram na sala e sempre tem um projeto que eles precisam desenvolver. E nessa época já era assim, né? A gente tinha um projeto, tinha que desenvolver esse projeto. Só que para desenvolver esse projeto, nós utilizávamos algumas ferramentas que poderiam ser do Office, poderiam ser do Paint, né? Mas era para desenvolver o projeto. Então chegava um determinado momento que ele precisava montar uma apresentação, ele precisava ver como é que funcionava o PowerPoint. Aí o PowerPoint entrava na história. Mas não que começava com o PowerPoint e depois tinha um tema para ser desenvolvido. Então o caminho era o inverso. Projeto, vamos desenvolver esse projeto. Desse projeto você precisa de algumas ferramentas, e essas ferramentas eram as que nós tínhamos no computador, né? Aí, pessoal, ó, de repente tem aquela evolução, né? A gente viu quanta tecnologia mudou nesses últimos anos aí. Se você conhece aqueles primeiros computadores também, você é da antiga, né? A gente não conhece não, né, você? Ó, o meu é daqueles 2 últimos ali, só pra frente, né? Antes eu não sei nem para que serve aqueles outros ali, bem antes ali, né? Mas, onde é que vai parar isso, né? Hoje, na realidade, o nosso computador está dentro de um celular. Nós fazemos todas as nossas atividades, qualquer que seja, fazer um filme, tirar uma foto, que é algo que a gente pode fazer dentro da nossa prática pedagógica, né? Você está trabalhando com os alunos, tem uma atividade, tem um curso prática de registros, né? Cara, você está com o celular na mão, registra aquilo ali na hora, né? Esse ano foi legal que nas formações de prova tiveram vários professores que fotografaram enquanto estavam fazendo as atividades, que fotografaram atividades fora do ambiente do curso, trabalhando com seus alunos e foi compartilhando no grupo. Então, quer dizer, a gente tem aquela pequena ferramenta já em mãos,
que é o nosso computador, que você acessa o e-mail, que você acessa a internet, que você tira foto, grava, que você paga a conta no banco. Então o seu computadorzinho está dentro do seu bolso. E a nossa molecada tem um computadorzinho desse dentro do seu bolso também. Muitas vezes melhor do que o meu. Às vezes eu tiro o meu do bolso e falo, nossa, olha o meu e olha o deles, né? E a maioria tem, né? Se você olhar hoje, a maioria tem. E aí você tem um colega aqui, por exemplo, né, que é o Rosenberg, né? O Rosenberg faz um trabalho fantástico com o celular, com os menininhos pequenos. Né? Então, quer dizer, dá para trabalhar com alunos de qualquer idade. Né? Aí, pessoal, o que acontece na internet em 60 segundos? Você sabe o que acontece na internet em 60 segundos? Eu peguei esse vídeo aí, usei na minha formação, estou colocando aqui de novo. Dá uma olhadinha o que acontece na internet em 60 segundos. Clica na parte de cima preta ali, certo? Não, para frente. Mais um. Isso. Isso, né? E aí, hoje, como a gente falou, lá na Tartaruguinha, a gente tinha a história de programar a tartaruga e contar para ela o caminho que ela faz. Né? Qual seria o percurso da tartaruga? E hoje, a gente fala muito em programação de novo. Falamos de muitas outras coisas também, mas falamos de programação. E uma das ferramentas que nós utilizamos para iniciar esse trabalho de programação, a gente utiliza aqui, é Code que pronuncia? Code? Então, que são bloquinhos, pessoal. Aquela mesma história da gente dar o comando para a tartaruga, agora a gente puxa esses bloquinhos, encaixa esses bloquinhos, e esses bloquinhos faz que aconteça um movimento na tela. E se a gente entrar no site e dar uma fuçada nele, você vai ver que as pessoas que acabaram criando o Facebook, desenvolvendo o Google, desenvolvendo o WhatsApp, eles começam com uma brincadeira de programação. Né? Eles começam a programar com a brincadeira na escola quando estavam no 5º ano, no 6º ano, e viram as pessoas que viram hoje. Né? Então a gente está também fazendo um trabalho com os alunos de programação. E aí eu vou contar uma experiência que aconteceu exatamente essa semana. Eu vou contar uma história completamente diferente, mas como isso aconteceu essa semana foi bem interessante. Estava eu e o professor Carlos lá na sala de informática, né? E a gente tem umas turmas, todo mundo sabe que são umas turmas agitadas. Né? E tem turmas que são mais agitadas do que as outras. E aí eu falei para o professor Carlos, vamos colocar essa molecada para programar? Era 1º ano. Aí o Carlos olhou para mim e falou assim, mas será que dá? Né? Eu falei, vamos tentar, né? A gente estava junto lá na sala, eu falei, vamos tentar, não custa nada, né? Aí a gente abriu o site, primeiro eu comecei conversando com a molecadinha, porque eles são agitados, não conseguem prestar atenção no que a gente fala. A brincadeira é mais ou menos assim, pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade diferente com vocês. Vocês vão aprender a programar. A molecadinha no 1º ano fica regalada assim, né? Programar? O que será que é isso, né? E aí a gente falou assim, hoje você vai brincar num jogo e depois você vai aprender a criar um jogo. Só que para isso, você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Você precisa pensar. Não é só puxar bloquinhos aleatórios. Você tem os bloquinhos e puxa esse bloquinho para encaixar. E a aula transcorreu com uma tranquilidade tremenda. Engraçado que estava eu e o Carlos tentando mostrar uma atividade para eles, e a gente estava enrolado na atividade. Porque como a gente sabe, a gente não nasceu com essa ferramenta na mão. Né? Nós dois lá, enrolados,
e os molequinhos do primeiro ano falando, né, os meninos e as meninas, professores, vocês estão errados, tem que fazer isso aqui e aquilo ali. Ou seja, eles sabiam o que fazer e nós não. Né? Então, é meio que assim, né? E o trabalho assim, se desenvolveu muito legal, porque o que aconteceu? Os meninos começaram um a ajudar o outro, porque eles trabalham em dupla lá na sala, então um começou a ajudar o outro, falou, ó, vamos fazer assim, quando dava errado eles retomavam. Vai dar 2 bichos. Não resolveu nada. Só 2. Isso. Pega 2. Pegue agora. Foi uma aula tranquila, eles prestaram atenção no que estava fazendo, e o Carlos olhou para mim e falou assim, foi a aula mais tranquila de ser que eu dei para essa turma. Então quer dizer, a gente pode criar desde pequenininho esse hábito. Agora, o que eu pego muito é assim, né? Eles gostam muito da tecnologia, eles mexem, né? Eles estão conectados o tempo todo, mas muitas vezes não estão aprendendo nada com aquilo. Né? E o legal é usar essa tecnologia e mostrar para eles as possibilidades de aprender. É isso que a gente tenta fazer aqui no Laboratório de Informática. Hoje, nossa, a gente vê os trabalhos dos POIs por aí, né, Cris? É algo sensacional, né? Melhorou muito, né? A gente que era velha guarda, a Cris pegou antes do Tataverão, meu. Ah, tá bom, é mentira, meu. Aí o que acontece? É mostrar para essa molecada o como trabalhar com a tecnologia e aprender com essa tecnologia. Já que vai mexer no Face, vai ficar no WhatsApp de um lado, né, por que não do outro lado da tela está aprendendo alguma coisa? Bom, pessoal, essa era a minha contribuição que eu queria dar para vocês. Né, eu espero que tenham colocado aí uma minhoquinha na cabeça aí dessa pequena fala, poxa vida, deixa eu tentar também usar a tecnologia com alguma coisa, né? E aí você vai ver que não é muito difícil não, a molecada ajuda você. Ajudou a gente lá a resolver o problema, 2 caras, eu e o Carlos, enroscados no exercício, os meninos do primeiro ano resolveram o nosso problema. Então quer dizer, qualquer um pode te ajudar também, tá bom? Pessoal, essa a minha palavra, tá? Obrigado.